Como fazer a usucapião extrajudicial? Quais os documentos que a gente precisa apresentar? O que eu preciso levar no cartório? Hoje, aqui no canal Cartório, a gente vai ter um vídeo dedicado a isso. Vamos lá! Olá! A usucapião extrajudicial é um meio de desjudicialização muito importante que atualmente está tramitando dentro dos cartórios de registro de imóveis no Brasil. O procedimento da usucapião extrajudicial foi descrito através do provimento 65 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua vez incluiu na Lei de Registros Públicos número 6.015 de 73, o artigo 216-A, que regulamenta toda a questão deste tipo de procedimento, que também editou as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça aqui do estado de São Paulo, tá? Que a partir do item 425 descreve as normas e descreve como deve ser feito este procedimento de usucapião extrajudicial dentro das serventias de registro de imóveis aqui do estado de São Paulo, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui dentro desse vídeo se aplica 100% ao estado de São Paulo. Não se aplica aos outros estados, porque cada estado possui a sua corregedoria geral, que pode editar normas específicas de trabalhos e de procedimentos que podem ser diferentes daqui do estado de São Paulo. Mas vamos falar então sobre o usucapião extrajudicial. Quais os documentos que a gente precisa apresentar, o que eu preciso levar no cartório de registro de imóveis, em quais cartórios eu preciso ir e como eu devo iniciar esse procedimento. Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui está descrito nestes dispositivos legais e normativos que eu já mencionei no começo do vídeo. Tudo que eu disser aqui vai estar dentro no rol desses artigos, vai estar dentro destas normas, e qualquer dúvida, basta vocês consultarem essas normas ou até mesmo, se preferirem, deixe aqui para mim nos comentários que eu terei o prazer enorme em poder ajudá-los com suas dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema, parem o vídeo, pensem, ouçam de novo o que eu estou dizendo, para que vocês possam entender e aprender esse conhecimento, tá bom? Caso eu fale muito rápido, eu peço que vocês tenham essa dinâmica de parar o vídeo, porque daí você consegue tomar nota, consegue verificar e às vezes até aplicar o conhecimento a algum caso prático que vocês tenham em mãos atualmente, correto? Vamos lá então. O procedimento de usucapião extrajudicial começa com um requerimento apresentado ao cartório de registro de imóveis da competência daquele imóvel, dentro daquela circunscrição imobiliária. Para saber qual é a circunscrição imobiliária do imóvel que você deseja usucapiar extrajudicialmente, é fácil. Basta olhar na certidão da matrícula do imóvel. Ali, dentro da certidão do imóvel, vai estar escrito a qual cartório o imóvel pertence e você vai conseguir, com certeza, saber em qual cartório você deve se dirigir o seu requerimento para que o procedimento comece. Mas antes disso, a gente tem um documento muito importante a ser feito, antes mesmo de ir até o cartório de registro de imóveis. Talvez o documento mais importante, tratando-se de usucapião extrajudicial, que é a famosa ata notarial. O que é isso? A ata notarial é um ato praticado pelo tabelião de notas, que vai certificar a posse que a pessoa possui sobre aquele imóvel, para que ele possa então ingressar com o requerimento no registro de imóveis, solicitando o reconhecimento da usucapião extrajudicial, ok? Então, antes mesmo da gente elaborar o requerimento, a gente vai ter que se dirigir primeiro até o cartório de notas, até um tabelião de notas, que pode ser qualquer um, não há prioridade, não há necessidade de ser num tabelião específico, pode ser em qualquer tabelião da comarca do imóvel,
tá? Que vai lavrar esta ata notarial. O tabelião vai até o imóvel. O tabelião vai fazer diligências nesse imóvel que está sendo objeto da usucapião extrajudicial e vai certificar várias coisas, vai conversar com as pessoas que moram lá, vai conversar com os vizinhos, vai colher assinaturas, vai colher depoimentos, às vezes até mesmo testemunhas de que aquele imóvel pertence à pessoa que deseja fazer o requerimento da usucapião extrajudicial. Tá bom? Então, o tabelião de notas é o responsável por lavrar a ata notarial. Quando a gente lê o artigo 216-A da Lei 6.015, a gente vai perceber de cara já que há um rol de documentos que devem ser apresentados ao oficial registrador. O primeiro documento que está lá no primeiro inciso do artigo é justamente a ata notarial. Sem ela, o processo de usucapião não vai para frente, ele não consegue andar. É exigência legal a apresentação da ata notarial. Inclusive, já tivemos alguns processos aqui em São Paulo, onde foi questionada se haveria de fato a necessidade da apresentação da ata notarial nos procedimentos de usucapião extrajudicial, e foi decidido pela Corregedoria que sim, há a necessidade da apresentação, visto que é um requerimento, uma requisição legal, uma exigência da lei para que a usucapião possa ocorrer, correto? A partir daí, a gente verifica então no corpo do artigo 216 vários documentos que devem ser apresentados, e eu vou explicar eles para vocês de uma maneira um pouco sintética, pois alguns deles, infelizmente, trazem no bojo deles algumas coisas um pouco complexas e um pouco complicadas para se falar num vídeo curto aqui do YouTube, tá bom? Então, iniciando no caput do artigo 216-A, a gente já verifica de fato, de cara, que é necessário um requerimento que seja assinado por um advogado. Exatamente. A gente não pode fazer o procedimento de usucapião extrajudicial sem a presença de um advogado. Não é possível. O advogado precisa estar presente dentro desse requerimento, dentro desse procedimento, tá? Exigência legal também. Dentro desse requerimento, o que precisa conter? Esse requerimento precisa conter toda a qualificação da parte, toda a descrição do imóvel, toda a descrição da história que a pessoa, o possuidor, o requerente, possui com relação a esse imóvel, quando ele entrou lá, como ele entrou lá, de quem que ele comprou esse imóvel, como que se deu a aquisição e a entrada dele dentro desse imóvel, né? Como que aconteceu para ele chegar até esse momento e solicitar agora a usucapião extrajudicial. Então é necessário contar toda essa história e comprovar essa história, claro, por meio de documentos. Outra exigência legal é a espécie de usucapião. A espécie de usucapião a gente vai encontrar lá no Código Civil, a partir do artigo 1238, que inicia ali o capítulo 2 do Código Civil e começa falando justamente da usucapião. A usucapião tem várias espécies. Ela pode ser coletiva, ela pode ser especial urbana, especial rural, ela pode ser extraordinária, familiar, enfim. O requerimento, então, precisa, para iniciar o procedimento da usucapião extrajudicial, ser devidamente identificado a espécie no qual ele vai tramitar, tá ok? Porque se a gente não fizer essa identificação, o oficial registrador vai ficar sem elementos de análise para que aquele processo possa ocorrer. Pois, por que precisa então dessa questão das espécies? Porque cada espécie exige um tempo de posse diferente. Há requisitos legais diferentes, então não tem como o requerimento ser genérico, desejando apenas a usucapião extrajudicial. Não, ele precisa especificar se vai ser extraordinária, se vai ser especial urbana, se vai ser especial rural, enfim, o tipo que for deve ser especificado, tá? A partir disso, a gente começa a verificar que no artigo 216-A há um rol de 4 incisos muito importantes que devem ser sempre observados para a elaboração desse tipo de procedimento. O primeiro deles eu já falei com vocês, porque ele precede, tá, o requerimento. Não que os outros também não precedam, porque com todos na mão é que você vai conseguir apresentar o pedido
para o oficial registrador, correto? Então, o primeiro deles é ato notarial, o segundo deles é a planta e o memorial descritivo do imóvel. A gente vai precisar aqui da participação de um outro profissional de outra área, tá? Que vai ser um engenheiro civil habilitado para que esse tipo de procedimento possa também ser verificado e ter uma responsabilidade técnica em cima de tudo o que for avaliado e analisado fisicamente lá no local do imóvel. Então, o engenheiro vai até o local do imóvel, vai verificar o imóvel, suas confrontações, vai elaborar uma planta e um memorial descritivo com base no que ele verificar lá no local do imóvel, tá? Às vezes, essa planta pode não estar de acordo com o que está registrado dentro do cartório de registro de imóveis, e a gente vai precisar tomar cuidado com isso. Ou, na maior parte dos casos, o engenheiro vai verificar e vai bater exatamente a descrição que ele fizer do imóvel com a descrição que está registrada já dentro do cartório de registro de imóveis, ok? A exigência legal é que todos os titulares de direitos sobre os imóveis deem anuência do procedimento de uso capião extrajudicial na planta do imóvel. William, o que é isso? Eu vou explicar. Todas as pessoas que participam dos imóveis do uso capião extrajudicial, quais são esses imóveis? A gente tem um imóvel que está sendo usucapido, que é objeto do nosso requerimento. Mas o nosso requerimento, o nosso procedimento, não vai atingir e analisar só esse imóvel. Não, a gente, pela exigência legal, a gente vai verificar os imóveis confrontantes deste imóvel. Qual é o imóvel que está à direita, qual é o imóvel que está à esquerda, qual é o ou os imóveis que estão no fundo deste imóvel. E todos esses imóveis, todas as pessoas que participam da matrícula destes imóveis vão participar obrigatoriamente desse procedimento de uso capião extrajudicial. E como isso vai acontecer? Todas as pessoas que possuem direitos reais sobre esses imóveis devem anuir na planta acerca do procedimento de uso capião extrajudicial. Então, ninguém pode se opor a esse procedimento para que ele possa ocorrer. Então, o seu vizinho dos dois lados vai ter que anuir na planta do imóvel e o seu vizinho ou os vizinhos do fundo do seu imóvel também vão precisar anuir. Mas por que isso, William? Primeiro, requisito legal. A lei exige isso. E segundo, se você mora ali há 10, a 15 anos, o que aquelas pessoas vão ter que anuir é simplesmente atestar que você já mora ali há 10, 15 anos. Nada além disso, tá? A uso capião extrajudicial, ela não serve e ela não dá vazão para fraudes. Quem deseja utilizar o processo de uso capião extrajudicial para tentar ganhar imóveis, para tentar se ocupar de imóveis que não possuem titularidade, não possuem posse, não possuem nenhum direito, não vai conseguir. Porque a legislação, felizmente, cercou o procedimento de todos os lados e a gente consegue ter uma análise segura, uma qualificação exaustiva de quem pede, de quem solicita esse tipo de procedimento de uso capião. Correto? Então, os seus vizinhos vão ter que anuir na planta para que o oficial possa, então, proceder com esse tipo de procedimento de uso capião. Mas, William, caso algum deles se recuse a anuir ou caso eu não encontre alguém, o que eu devo fazer? Calma que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? A partir disso, voltando então lá no artigo 216, a gente vai ter a questão das certidões negativas dos distribuidores. Então, todas as pessoas que participam do imóvel uso capiendo, que participam do imóvel objeto do nosso requerimento, terão que ser objeto de certidões de distribuições dos tribunais federais e estaduais da situação do imóvel. Ok? Então, quem participa, quem possui direitos reais dentro daquele imóvel,
terão que ter as suas certidões expedidas, justamente para que o oficial verifique qual é a situação jurídica dessas pessoas e mais, qual a situação jurídica dessas pessoas frente a este imóvel. Por quê? Porque as pessoas podem eventualmente ter uma ação de uso capião lá atrás sido julgada improcedente e agora estão tentando protocolar um procedimento extrajudicial de uso capião, tentando então a procedência nessa ação que outrora eles não conseguiram. Pelas certidões de distribuição, a gente consegue verificar e consegue barrar caso uma situação dessa seja observada. Inclusive, dentro dessas certidões que são apresentadas, a gente verifica as ações que porventura constem ali. E caso a gente verifique que exista alguma ação de desapropriação, alguma ação de uso capião, alguma ação de reintegração de posse, a gente vai exigir um esclarecimento sobre essa ação e por que ela foi distribuída e por que a parte configura ali dentro daquela ação. Já no inciso 4 do artigo 216-A, a gente verifica a necessidade de apresentação do justo título pelo qual a pessoa, o possuidor daquele imóvel, adentrou naquele imóvel, se houve alguma transação, algum compromisso de compra e venda, enfim, isso deve ser apresentado e outros documentos que atestem a posse e o tempo dessa posse. Então, o que a pessoa vai ter que apresentar? Tudo que ela puder com relação à posse daquele imóvel. Contas de telefonia, contas de energia elétrica, contas de lojas variadas, enfim, tudo que chega pelo correio, pela pessoa, no nome da pessoa, vai estar certificado, vai ter alguma data, vai ter alguma indicação. Então, o oficial consegue verificar esses elementos e consegue comprovar que a pessoa mora ou morou ali desde uma época X. Época esta que vai estar descrita no requerimento. Porque lembra que eu falei? A pessoa vai ter que dizer desde quando ela mora no imóvel, como ela mora, como ela começou a morar ali. Correto? Tendo esses documentos em mãos, a gente já consegue ir até o cartório de registro de imóveis e protocolar o nosso procedimento de uso capião extrajudicial. Porém, com algumas observações, tá? Com algumas cautelas, mas a gente já consegue iniciar esse procedimento. O uso capião extrajudicial, ele tem uma forma diferente de seguir dentro do registro de imóveis. Dentro de qualquer cartório de registro de imóveis, nós temos a figura da prenotação, que possui um prazo de 30 dias para que seja finalizada. Então, o título normal entra no cartório, o prazo que a Lei 6.015 atribui a ele é de 30 dias, tá? Para que o título seja qualificado, devolvido ou registrado. É claro que a gente tem outros sistemas normativos em cima da qualificação de títulos comuns. O último deles foi o provimento número 5 de 2018 da Corregedoria daqui de São Paulo, que determina que esse prazo deve ser de 15 dias para títulos normais e 5 para títulos digitais. Porém, dentro desse prazo, dentro do prazo de 30 dias, a prenotação vence. O que acontece com o procedimento de uso capião extrajudicial, que é mais moroso, que é mais complexo? O procedimento, então, será suspenso dentro do cartório de registro de imóveis. Então, essa prenotação, ela excepcionalmente não vai ter um prazo de 30 dias fixado. Não, ela vai se perdurar no tempo até a época suficiente para que o processo de uso capião extrajudicial seja, então, devolvido ou registrado, tá? Dentro desse processo, eu vou falar agora sobre as questões das intimações e vocês vão verificar que é impossível, é humanamente impossível fazer um processo em 15, em 30 dias, não tem nem como, tá? Apenas pelos prazos legais, isso é impossível, tá? Voltando lá atrás, hora que eu falei sobre as anuências nas plantas que vão ser direcionadas ao oficial registrador de imóveis, eu falei o que acontece caso alguém não seja encontrado, caso alguém não queira anuir na planta, ou às vezes o imóvel está abandonado, às vezes o imóvel confrontante a um terreno, né? O que a gente faz nesses casos?
O artigo 216A também dá uma solução boa para a gente a partir do seu parágrafo 2º, que é a questão das intimações por correio ou pessoalmente pelo oficial registrador. Então, o oficial registrador vai expedir uma intimação para que aquela pessoa se manifeste acerca daquele procedimento de uso capião extrajudicial que está tramitando. Se a pessoa recebeu aquela intimação e não falou nada e não se manifestou, a lei também já dá uma outra saída para a gente. Esse silêncio é interpretado como concordância. Dentro do procedimento de uso capião extrajudicial, todos os silêncios são interpretados como concordâncias. Então, a pessoa recebeu uma intimação, recebeu um edital, ela não se manifestou, o silêncio é considerado como concordância para todo aquele procedimento que está acontecendo, tá? Se a pessoa apresentar algum tipo de impugnação, aí o trâmite é diferenciado e eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente, tá bom? A partir disso, intimadas as pessoas que não anuíram na planta do imóvel e que de fato receberam todas as documentações, de fato receberam as intimações para se manifestarem no procedimento de uso capião extrajudicial, a gente vai ter outras intimações a serem feitas, que são dos entes federativos, União, Estados e Municípios, ou se for o caso, Distrito Federal, mas isso só de fato lá no Distrito Federal, não é mesmo? Então, a gente vai ter a intimação desses entes federativos para que eles se manifestem dentro do uso capião extrajudicial. Por que a gente precisa fazer isso? Exigência legal. A gente não pode fazer um procedimento de uso capião extrajudicial sem fazer esse tipo de intimação. Justamente para verificar se esses entes possuem ou não interesse dentro desse procedimento. Porque às vezes o imóvel confrontante pode ser de um ente federativo. Eles podem ter algum interesse dentro desse imóvel. A gente não sabe e a gente só vai saber após o devido processo de intimação. Correto? Uma vez feitas essas intimações, a gente vai passar então para as intimações de eventuais terceiros interessados. Esses terceiros interessados são as últimas intimações que o procedimento de uso capião vai ser feito, que o procedimento de uso capião vai intimar. Após então essas intimações dos entes federativos, a gente vai passar para as intimações dos eventuais terceiros interessados nesse procedimento de uso capião. E isso vai se dar através de um edital, que pode ser físico ou digital, tá? Publicado, claro, em jornais ou sites específicos para este fim e que vão dar fim aí às questões de intimações e certificações por editais de que aquele procedimento está acontecendo. Chegando nesse ponto, a partir de todas essas intimações terem sido feitas, a documentação está correta, a gente consegue verificar a posse e o tempo de posse que o requerente possui sobre o imóvel, o título vai então ser registrado. O título vai então adentrar de fato no folho real e vai receber a sua matrícula imobiliária. O requerente vai passar a ser proprietário de um imóvel com matrícula e vai poder negociar o seu imóvel livremente dentro da esfera jurídica brasileira. Porém, uma vez verificada alguma falha de documentação apresentada, uma vez verificada alguma impugnação que não pôde ser satisfeita, o título vai ser devolvido. Após a devolução do título, a parte ainda pode ajuizar a ação de uso capião judicial pertinente. O procedimento de uso capião extrajudicial não altera e não prejudica uma eventual distribuição desta ação de uso capião judicial, então, no futuro, tá? Não há prejuízo. Há apenas o benefício de que você tendo como produzir esses documentos que o artigo 216A fala, que o provimento número 65 do CNJ traz, você conseguindo fazer esses trâmites, você vai ter o seu registro de uso capião extrajudicialmente. O que você ganha com isso?
O prazo, inicialmente, é muito mais curto, muito mais exíguo. Você, às vezes, tem um processo de uso capião que tramita dentro do judiciário por 5, 10, às vezes 15, 20 anos. Dentro de um processo extrajudicial, estando tudo certo, o registro consegue sair até 6 meses, numa média talvez de 1 ano. Então é muito curto, é muito mais rápido. E até mesmo a questão de desgaste processual, questão de representação, gastos, enfim. Sempre que há uma desjudicialização de uma esfera judicial para uma esfera extrajudicial, a gente consegue ganhar em muita qualidade no serviço que é prestado. Haja vista todo o grau de fiscalização, todo o grau de correição que todas as serventias extrajudiciais passam diariamente dentro do nosso país. Então a fiscalização é muito forte, a fiscalização é muito efetiva e os oficiais têm sim interesse em registrar títulos cada vez mais rápido. Então as partes, quem deseja esse tipo de registro, que por vezes é muito moroso na esfera judicial, dentro da esfera extrajudicial, a coisa é muito mais rápida e o retorno consegue ser também muito mais produtivo, tá bom? A gente ainda tem várias questões dentro do procedimento de uso capião extrajudicial que seriam interessantes serem tratadas. Porém, eu vou fazer um vídeo no futuro falando só sobre peculiaridades da uso capião extrajudicial. Questões de quando o imóvel confronta com condomínios, as questões dos procedimentos de dúvida, as questões de impugnações, qual é o trâmite necessário, o que é a figura do registrador num procedimento de mediação da uso capião extrajudicial, enfim, a gente vai conversar sobre todas essas peculiaridades num vídeo específico aqui no canal, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o prazer enorme em responder vocês. Se eu te ajudei com esse vídeo, por favor, me deixa um like e compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês sempre aqui no canal Cartório. Meu nome é William Augusto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!